as verdades de que em Cristo os nossos pecados foram plenamente pagos e perdoados naquela cruz. O pastor Augusto está de viagem, com um compromisso fora, em Fortaleza, e eu vou dar continuidade juntamente com vocês na exposição de 2 Coríntios, no capítulo 6, do verso 3 ao verso 13 nessa noite. A chuva hoje nos perturbou um pouquinho, né? A tarde toda. E nós queremos nos colocar diante de Deus e pedir a sua misericórdia e graça para que Ele nos fale ao coração nessa noite, que a sua misericórdia possa nos assistir, que aqueles que nos acompanham também pela internet possam ser edificados pela palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 3 ao 13, nos diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos mortos e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Vamos orar a Deus, meus amados. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de te conhecer, de termos sido alcançados pela tua graça, por tua misericórdia, do teu Espírito Santo ter nos convencido da nossa condição de pecadores, aberto os nossos olhos para compreendermos o teu amor manifesto naquela cruz. Muito obrigado, ó Senhor Jesus, porque voluntariamente deste a tua vida por nós, para nos resgatar da morte, da condenação e nos dar vida. Ó Senhor, ajuda-nos a viver a nossa vida para a tua glória. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a termos o auxílio do teu Espírito Santo habitando em nós, nos santificando e nos tornando cada dia mais parecido com Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que somos incapazes por nós mesmos de compreender perfeitamente a tua palavra. Por isso, abre os olhos do nosso entendimento, fale ao nosso coração, aplique essas verdades à nossa vida, Senhor. O mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a registrar essas palavras, possa também nos comunicar o sentido delas e a sua aplicação para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em oração, pela mediação de Jesus, o nosso amado Redentor, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e louvor, Senhor. É em nome dele que nós rogamos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Vocês vão me aguentar um pouquinho que eu vou tossir um bocado essa noite, viu? Na mensagem anterior que o pastor Augusto nos trouxe, foi iniciado a exposição de 3 apelos que Paulo faz aos coríntios
com base nas 3 motivações do ministério dele. As motivações eram essas, só para relembrar a nossa mente. Ele era movido pelo temor que se deve ao Senhor. Era isso que movia o apóstolo Paulo, o temor a Deus, o respeito a Deus, a consideração que ele tinha pelo Senhor. A segunda razão, ou a segunda motivação do ministério de Paulo era que ele era constrangido pelo amor de Cristo. O amor de Cristo naquela cruz o impulsionava a entregar a sua vida ao ministério e a Deus, para que o Senhor se servisse da sua vida, para que o nome de Cristo fosse anunciado. Essa era a segunda motivação de Paulo, além do temor, o constrangimento pelo amor de Cristo naquela cruz. E também que a terceira motivação é que ele conhecia Cristo e conhecia o mundo a partir ou através da nova criação. O que nós chamamos hoje, o que tem sido muito falado, de cosmovisão cristã. Como entendemos o mundo, como lemos a história, como procuramos entender o Deus soberano sobre todas as coisas, que nada acontece sem o seu consentimento, sem o seu controle, sem a sua direção, que a história pertence a Deus. Paulo tinha isso por motivação no seu ministério. Temor ao Senhor, o constrangimento pelo amor de Cristo na cruz e essa visão de Cristo e do mundo a partir da nova criação. Agora, com base nessas motivações, ele faz 3 apelos aos coríntios. O primeiro apelo é que eles se reconciliassem com Deus. Capítulo 5, verso 18 até o verso 2 do capítulo 6. Segundo apelo, que eles recebam a Paulo e se reconciliem com ele. Vai agora do verso 3 ao verso 13 desse capítulo 6. E o terceiro apelo de Paulo é que eles rejeitem os falsos profetas, que pega do verso 14 do capítulo 6 e vai até o primeiro verso do capítulo 7. E nós já vimos a exortação de Paulo a que eles se reconciliem com Deus. Foi a última exposição na segunda-feira passada, do capítulo 5, verso 18 ao verso 2. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos entregou o ministério da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio. E ele expõe o que é o evangelho que deveria ser anunciado. E ele diz lá, continua dizendo, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E ainda afirma isso, expondo, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores, diz o verso 1 do capítulo 6, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Isso foi exposto aqui na última segunda-feira. Agora, nós veremos o apelo que Paulo faz para que os coríntios se reconciliem com ele, o apóstolo, que o recebam em seu coração. E a gente precisa se lembrar que por detrás desses apelos de Paulo está a situação tensa entre ele e a igreja, causada pela ação dos falsos mestres lá em Corinto, que colocou a igreja contra o apóstolo Paulo. Então, o apelo de hoje é para a reconciliação com os coríntios. E Paulo, então, recomenda-se, em primeiro lugar,
Paulo se recomenda aos Coríntios, do verso 3 ao verso 10. E ele diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ele começa assim: depois de haver exortado os coríntios a que não recebam a graça de Deus em vão, Paulo declara que jamais deu motivo de escândalo ao Evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Ao contrário, o que os seus adversários diziam dele, não eram, em hipótese alguma, em momento nenhum, verdade. Ele sempre foi marcado e era conhecido pelo testemunho de vida com Deus. O alvo de Paulo era que seu ministério nunca fosse censurado, para que o Evangelho de Cristo Jesus não sofresse diminuição ou má fama. E ele fala dessa responsabilidade de todo aquele que se envolve no ministério de Deus. Ele afirma, no verso 4, ao contrário, nunca nós demos motivo de escândalo em coisa alguma, com o propósito de não difamar ou de que o Evangelho não fosse censurado por nossa causa. Pelo contrário, diz o verso 4, em tudo recomendando-nos a nós mesmos. E aqui o apóstolo Paulo, em vez de dar escândalo, a vida de Paulo era uma recomendação de que ele era ministro de Deus. E ele apela para a vida dele como um testemunho disso, como uma declaração de que ele era um ministro de Deus. A lista que Paulo apresenta como recomendação aos coríntios de que ele era um ministro de Deus é longa, dividida pelo menos em 4 partes. Primeiro, ele fala da muita paciência dele em meio a aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Do verso 4 ao verso 5, ele lista essas coisas, na muita paciência em meio às aflições, às privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. E quem conhece ou está familiarizado com a vida do apóstolo Paulo, tanto nos relatos de Atos, como também nas cartas que ele escreveu às igrejas, e as cartas pastorais dele, a Timóteo, Tito, a Filemon, revelam esse nível de aflições que ele viveu no ministério, as privações que passou em todo o caminhar, as angústias que viveu por causa da igreja, orando noite e dia, diz eles, para que o Senhor fortalecesse as igrejas, as prisões, os açoites que sofreu, os tumultos em praça pública contra ele, levantado pelos seus inimigos judaizantes, pelos judeus, os trabalhos. Eu fico pensando, certa feita, quando Paulo cruzou toda a Ásia Menor, na tentativa da segunda viagem missionária para alcançar a Ásia, e por 2 vezes Lucas registra que o Espírito de Deus os impediu de pregar o Evangelho ali. O texto de Atos é resumido, não diz como foi esse impedimento, mas ao mesmo tempo nós percebemos ao ler ao longo do livro de Atos que esses impedimentos se davam por esses tumultos causados, por essas perseguições contra ele, pelas prisões, quando ele afirma não ter conseguido pregar o Evangelho e estabelecer igrejas naquela segunda viagem missionária na região da Ásia Menor. E a leitura de Paulo, conforme aquela motivação que nós vimos dele, a terceira motivação, era que ele lia todas essas situações não como ações humanas, impedindo o Evangelho, mas como a mão poderosa de Deus. Por isso ele atribui ao Espírito Santo de Deus não ter permitido que eles pregassem o Evangelho ou estabelecessem igrejas lá. Paulo tinha essa percepção da soberania de Deus sobre a história e sobre todas as coisas. Nada acontece sem essa permissão de Deus. Por isso a leitura dele é essa. Foi Deus quem nos impediu de pregar o Evangelho na Ásia naquela segunda tentativa de avanço missionário. E logo quando nós cruzamos toda a região da Ásia a pé e chegamos no limite
litorâneo da Ásia, lá em Troade, à noite, tivemos uma visão. Quando um varão macedônio, vestido com vestes macedônias, falava para a gente pedindo socorro: passa a Macedônia e ajuda-nos. E diz o texto que Paulo entendeu que Deus estava chamando eles para Macedônia. E eles logo de manhã pegaram o primeiro barco que encontraram, o primeiro navio que atravessasse o mar Egeu, e foram para Macedônia, e ali pregaram o evangelho, e ali as portas se abriram. E ali surgiram várias igrejas, fortes igrejas, em Anfípolis, Apolônio, Bereia, Filipos, Tessalônica. Várias igrejas surgiram, fortes igrejas, das quais nós conhecemos algumas delas pelas cartas pastorais de Paulo. E depois desceu a Acaia, Atenas, Corinto. Foi alcançado nessa segunda viagem, quando a tentativa original era outra. Quando o planejamento da igreja em Antioquia era a Ásia Menor, e Deus fecha as portas numa região e abre as portas noutra região. O apóstolo Paulo está aqui dizendo que em todas essas coisas ele compreende que Deus estava com a sua boa mão guiando a história e estabelecendo o seu próprio plano e projeto, que nós temos que planejar, nós temos que nos organizar, nós temos que ser uma igreja que pensa como vai fazer e atingir, mas a resposta certa sempre vem do Senhor, e precisamos ter em mente que Ele é o Senhor da história e dirige a história. Quando o apóstolo Paulo afirma noutra situação que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele entende também que as aflições que ele passa, que as privações que ele passa e suporta com paciência, que as angústias que ele viveu no ministério, que os açoites que sofreu, que as prisões, que os tumultos contra ele, que os trabalhos, que as vigílias, que os jejuns, tudo isso estão debaixo dessa orientação de Deus, e é por isso que ele tem consciência que essas coisas não o desacreditam como ministro de Deus. Ao contrário, lhe autentica como ministro de Deus. E ele está recomendando exatamente por isso. O que era a difamação contrária dos falsos mestres que temos visto até agora. Ele não pode ser um ministro porque ele sofre demais, não é? Porque ele enfrenta muitas angústias. Deus não pode estar abençoando um homem desse. E Paulo diz, é exatamente isso. O amor de Cristo naquela cruz, o fato dele ter aberto mão da sua glória e de ter feito o homem se humilhado aqui e sofreu o que sofreu por amor a nós, isso me constrange a entregar a minha vida a Deus e ao ministério. E isso, Paulo diz, é a recomendação de que eu sou um ministro de Deus. A minha semelhança com os sofrimentos de Cristo. Em outra expressão, ele diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Na muita paciência, em suportar todas essas coisas. Na pureza também, diz Paulo, do verso 6 ao verso 7. Na pureza do saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Então, do verso 6 ao verso 7, ele está também dizendo que na pureza em relação a essas coisas, ao conhecimento do saber, à longanimidade, à bondade, ao Espírito Santo manifesto na vida dele, o amor sincero para com as pessoas, não sendo fingido ou falso, na palavra da verdade que ele prega, sem rodeios ou sem tentar adocicar, e no poder de Deus. Isso são marcas, diz Paulo, na minha vida, que recomendam o meu ministério. Ainda ele diz que pelas armas que ele usou, no verso 7, armas de justiça, não armas carnais, nem armas humanas, para atacar e para defender-se, para atacar aqueles que atacam a verdade de Deus e para se defender quando é atacado por essas pessoas. Paulo diz, eu usei dessas armas de justiça e não armas carnais nem humanas. E em último lugar, ele fala das contradições que ele experimentou
das contradições contra ele, das difamações, das acusações que vinham contra ele, no verso 8 ao verso 10, diz que por honra e por desonra. Na linguagem de hoje, diz que nós somos elogiados por alguns, enquanto somos caluniados por outros. Também por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. A Bíblia, na linguagem de hoje, usa essas expressões. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos por alguns, mas falamos sempre a verdade. Somos tratados como desconhecidos por uns, que são indiferentes a nós, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos. Mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. E ele enfatiza isso. Por muitas vezes o apóstolo Paulo foi dado por morto, depois de muitos açoites que sofreu. E ele diz, e os difamadores dele espalhavam a notícia de que Paulo havia morrido. E ele diz, mas vocês estão vendo, estamos vivos aqui, apesar dos açoites que sofremos, apesar dos castigos. Às vezes, continua ele no verso 10, ficamos tristes. Outras vezes, alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. E aqui ele fala dessas contradições a respeito dele, a respeito do seu ministério, que as pessoas, os acusadores faziam isso, e a igreja estava absorvendo isso contra o apóstolo Paulo. A gente, quando olha a vida de Paulo e essas colocações dele, essas autenticações de que ele era um apóstolo de Deus, um ministro de Cristo, a gente faz comparações desses itens, dessa lista aqui de recomendações, com os falsos mestres que assediavam Paulo em Corinto, também com os pretensos apóstolos e bispos dos nossos dias, ou com a teologia da prosperidade, que diz que se uma pessoa é verdadeiramente um crente, ele vai ser abençoado materialmente. A gente olha para a vida de Cristo e não vemos isso. A gente olha para a vida dos apóstolos e da vida do apóstolo Paulo e não vemos isso. Vemos pessoas que estão dispostas a entregarem a sua vida pelo Evangelho de Cristo, a carregarem nos seus corpos as marcas de Cristo. E Paulo diz, isso é a identificação de um ministro com o seu Senhor. Após então colocar isso, após se recomendar-se a si mesmo aos coríntios, o apóstolo Paulo agora pede então que os coríntios o recebam. Verso 11 ao verso 13, ele diz, para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. E aqui ele expressa o que sente por eles, no verso 11 ao verso 12. Para vós outros se abrem os nossos lábios. Isto é, falamos com toda a sinceridade de coração a vocês. Quando nós ouvimos ou lemos Mateus capítulo 5, nas características que marcam a vida de um verdadeiro discípulo, porque Jesus está falando isso, as bem-aventuranças são essas marcas, manifestas na vida de um verdadeiro discípulo. Se você observar o capítulo 4, o final do capítulo 4 de Mateus, fala-se de que multidões vinham de todas as partes para ouvir Jesus, esperando que Jesus fizesse alguma coisa, algum benefício a eles. E
traziam a eles todos os doentes, acometidos de várias enfermidades. Enfermidades físicas, paralíticos, enfermidades mentais, psíquicas, né? Lunáticos, né? E enfermidades espirituais, ou pessoas que eram possuídas ou invadidas por demônios, né? Os endemoniados. E ele a todos curou, diz o texto. Mas depois ele se retira do meio da multidão, que o procurava exatamente porque queria obter dele algum benefício. E ele se sai, vai para a montanha, e os seus discípulos vão atrás dele, e ele senta e os ensina. E ele faz então um contraste ou uma comparação de qual deveria ser a verdadeira motivação de um discípulo. O que marca um verdadeiro discípulo? E aí ele entrega aquelas 8 bem-aventuranças. Aquelas 8 bem-aventuranças não são virtudes que vai aparecer em determinadas pessoas. Aquelas bem-aventuranças são marcas, né, de uma vida transformada, de uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira dessas marcas é a consciência da sua miséria espiritual. Feliz e bem-aventurado é o homem que reconhece a sua miséria espiritual. Ele é espiritualmente miserável, ele não tem o que oferecer a Deus. E quando ele reconhece, e aí vem a segunda bem-aventurança, e chora isso, e lamenta a sua condição, ele é consolado pelo único consolo que pode trazer paz ao coração de um miserável pecador: a reconciliação com Deus, a cruz de Cristo. Ele passa a ter um relacionamento com Deus agora, a terceira bem-aventurança, quebrantado, né? Ele é manso de coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Então, as bem-aventuranças vão nos mostrando a diferença entre as multidões que seguem a Cristo por algum motivo, por alguma tentativa de obter de favor ou benefício, e aqueles que seguem a Cristo para servi-lo, porque reconhecem a sua condição de miséria, reconhecem o perdão de Cristo, são gratos a eles por isso e têm um relacionamento novo com Deus. Essas pessoas, né, vão agora para com as outras pessoas manifestar um coração puro, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, um coração sincero, um coração verdadeiro. Não vão viver a vida com falsidade para com as outras pessoas. Essas pessoas vão ser misericordiosas com os outros, assim como entenderam que Deus foi misericordioso consigo. Essas pessoas vão ser pacificadoras, ou vão promover a paz entre o homem pecador e Deus. E por causa disso, essas pessoas vão sofrer perseguição. E Paulo, quando coloca aqui o que recomenda ele como um ministro de Deus, são as perseguições, as aflições, os açoites, por causa de Cristo, né? Ele está dizendo, isso é uma marca de um verdadeiro cristão. Essa marca está na minha vida, essa marca está no meu ministério. E aqui ele então expressa isso aos coríntios: para vós outros, abrem-se os nossos lábios. Isto é, nós falamos com toda a sinceridade de coração a vocês. O coração dele estava aberto aos coríntios, apesar de tudo. Apesar da rejeição, apesar das acusações, apesar das difamações, apesar de fazerem coro com os falsos mestres contra Paulo, apesar da resistência ao ministério dele, o pai daquela igreja, o pioneiro daquela igreja, apesar de tudo isso, Paulo escreve essa segunda carta buscando reconciliar-se com os coríntios e dizendo para eles: para vós outros, abrem-se os nossos lábios sinceramente e alarga-se o nosso coração. Nós não temos limites em vocês. Nós não temos barreiras com vocês. Nós não temos uma relação com
o pé no freio com vocês. Não há senões no nosso amor para com vocês. O nosso coração está dilatado, aberto para com vocês, ó Coríntios. O coração de Paulo não impunha limites, isto é, o coração de Paulo não estava fechado para eles. Ele reclama da falta de reciprocidade dos coríntios. No verso 12 ao verso 13. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Os coríntios tinham fechado o coração para Paulo, estavam limitados em seus próprios afetos para com o apóstolo Paulo. Paulo pede que eles dilatem o coração deles, isto é, que abram o coração para com o apóstolo Paulo. Isso era algo justo, diz ele. Eles eram seus filhos na fé. Paulo os gerou em Cristo Jesus. Não foi ninguém, foi ele. E ele diz, eu falo como um pai fala com seus filhos. O coração de Paulo estava dilatado por eles, aberto por eles. O que é que nós podemos aprender disso, meus irmãos? Primeiro, que a preocupação dele em não dar escândalo no ministério é algo que deve também chamar a nossa atenção na nossa conduta de vida. Temos também que, da mesma forma, nos preocuparmos em não dar escândalo no ministério. Isso porque todos nós aqui carregamos uma natureza caída e pecaminosa. Não há entre nós nenhum justo. Nós somos lavados com o sangue de Jesus. Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. Não há contra nós mais nenhuma acusação. Não há nenhum pecado que pese contra nós. Cristo pagou cabalmente a nossa culpa na cruz. Por isso, podemos nos achegar a Deus, reconciliados com Ele, porque todos os nossos pecados foram pagos naquela cruz. Nós fomos justificados da nossa culpa. Nós fomos adotados por Deus como filhos amados. Nós herdamos a herança devida a Cristo. E isso é algo permanente e não muda. Nós temos a convicção em nosso coração que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas nós carregamos uma natureza caída e pecaminosa. O diabo, ele não pode mexer com a nossa salvação. Mas ele pode causar e trazer muita tristeza na nossa vida, nos enlaçando em pecado, trazendo vergonha para o Evangelho, trazendo vergonha para nós mesmos, afetando e ferindo outros que dependem de nós. E Paulo diz, essa é a minha preocupação e que deveria ser a preocupação de todos os cristãos. Um pecado não anula o que Cristo fez na cruz por mim, mas pode difamar o Evangelho, pode lançar lama sobre o nome de Cristo, sobre o bom nome de Cristo. Então, por isso, a preocupação dele em não dar escândalo no ministério deveria nos chamar a atenção, para que nós tivéssemos cuidado com a nossa vida, cuidado com a natureza pecaminosa que nós carregamos. Esse final de semana, falando para a juventude da igreja da Encruzilhada, colocaram um tema na conferência dos jovens lá, arrependei-vos, e nós estávamos refletindo sobre o Salmo 51, Salmo de Davi, o Salmo de arrependimento dele. O Salmo, quando ele vem a público diante de toda a nação de Israel, para confessar a culpa dele, de ter se envolvido com uma mulher casada, de ter destruído um lar, de ter tentado administrar as consequências do seu pecado quando ela engravidou. E nessa tentativa culminou na morte do marido dessa mulher. E Davi não somente cometeu o adultério, o rei, o homem segundo o coração de Deus, mas ele também tramou o assassinato do marido, para depois casar com a mulher,
tê-la por esposa e tentar encobrir o escândalo. E se Deus não levanta o profeta Natã para acusar o rei do seu pecado, não é? Ele continuaria endurecido, porque todo esse processo durou aí pelo menos uns 7 a 9 meses. Até que Natã chegou para Davi e colocou o pecado dele diante dele. E Davi vem diante da nação para confessar o seu pecado, para admitir a sua culpa, para reparar o seu erro, né? O rei Davi perdeu a sua salvação? Claro que não, não é? Mas ele trouxe muitas consequências horríveis para a sua vida e para a vida da sua família e para a vida da nação de Israel. O último verso do Salmo 51 é a oração dele: Senhor, faz bem a Sião, não permita que o meu pecado arrebente com a nação. Não é? Então, com a mesma coisa com a gente. O cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida para que a nossa vida não venha trazer vexame à igreja e ao testemunho de Cristo Jesus. Para que o evangelho não fosse censurado, diz Paulo, a preocupação dele com o escândalo no ministério era para que o evangelho não sofresse censura, para não perder a autoridade como ministro da reconciliação. O que mais podemos aprender com isso? Quais são as coisas que realmente recomendam um ministro do Evangelho e um crente em geral? A lista de Paulo, composta de sofrimentos, é bem diferente da lista que hoje é apresentada por pseudos apóstolos, falsos pastores e falsos crentes. Sofrimento faz parte da caminhada cristã. É a convicção de Paulo. É o que nos ensina a palavra de Deus. Em terceiro lugar, podemos aprender também que a humildade do apóstolo Paulo em buscar reconciliação, mesmo não sendo ele o causador da tensão e do conflito, nos chama a atenção. Sou pastor há 31 anos. E se tem uma coisa que tem levado muitos pastores à tristeza e ao abandono do ministério, as mágoas que eles guardam em relação às injustiças que entendem sofreram das igrejas que pastorearam. Eu fico me perguntando se Paulo fosse levar isso em consideração, não é? Se ele fosse levar em consideração a injúria, se ele tomasse essas questões por pessoais, não é? Ele não estaria aqui chegando para uma igreja dizendo: o meu coração continua o mesmo para vocês, aberto, dilatado. Eu os amo como a filhos e queria que vocês pudessem me amar e me receber, né? Era um homem que entendia que é preciso compreender que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os nossos irmãos em Cristo, não é contra a igreja do Senhor. O nosso inimigo é outro, os nossos inimigos são outros, não o povo de Deus. O nosso inimigo e o inimigo da igreja é o diabo, que semeia a contenda, o conflito, a mentira no meio do povo de Deus. Nesse aspecto, o Senhor Jesus Cristo repreende os fariseus religiosos quando o acusam de estarem expulsando demônios pelo poder de Satanás, de Beelzebu. E ele diz: que argumento louco e ilógico de vocês. Se Satanás expulsa a Satanás, o seu reino está dividido. E se o seu reino está dividido, não subsistirá. E esse princípio que ele coloca aqui, muitas vezes é a mesma velha arma do inimigo tentando disseminar no meio da igreja rachaduras e divisões. E o apóstolo Paulo aqui entende que a luta não é contra os irmãos em Corinto, apesar das injustiças, apesar das calúnias, apesar das difamações. Ele entende que a luta está noutro patamar, não é contra pessoas, é contra o diabo que usa pessoas. E Paulo se dispõe a amar, a buscar conciliação, a buscar ser recebido e receber aqueles que lhe acusam. Se nós pudéssemos ter essa percepção nos nossos relacionamentos, meus irmãos, na família, na igreja,
ou onde for, né, nós entenderíamos que as coisas não são pessoais. Nós tiraríamos os olhos do imediato para olhar o que Deus tem preparado. Teríamos a motivação de Paulo, ou a leitura que ele tem da vida, né? Absolutamente nada acontece que Deus não permita na minha vida. E se Ele permite, Ele tem um propósito nisso. A minha questão é, qual o propósito de Deus para mim numa situação como esta que eu vivo? O que Deus quer me ensinar com isso? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos aprender, juntamente com Paulo, a buscar uma relação de compromisso com o reino de Deus, de amor para com a igreja, para com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nossos corações sua graça e seu favor. Amém? Vamos orar a Deus, nos colocar diante dele. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra que nós tivemos hoje nessa noite. É a tua palavra que usaste em uma circunstância como esta, de um conflito entre um pastor, como o apóstolo Paulo, com uma igreja criada e fundada por ele, e agora envenenada por falsos mestres que queriam, Senhor Deus, tomar a primazia sobre a vida da igreja. E nós vemos o exemplo de um apóstolo e de um pastor que ama a igreja do Senhor e que não permite que o diabo alcance vantagem sobre ela com esses falsos mestres. E exorta a igreja e tenta atrair o amor da igreja e tenta trazer a igreja à reconciliação contigo e com ele próprio também. Que esse exemplo de Paulo, que o seu testemunho nesse particular, possa também nos estimular, Senhor Deus, a viver como Cristo Jesus viveu, que vindo a este mundo para salvar aqueles que são seus, e sendo rejeitado e por eles crucificado, clamou naquela cruz ao Pai, dizendo: Senhor, não lhes imputes essa falta. Como ele orou sobre Jerusalém, dizendo que gostaria tanto de tomar em seus braços a população de Israel, como a galinha faz com os seus pintinhos, mas Israel resistiu a Deus. E como Estevão, Senhor Deus, quando sendo apedrejado ali pelos seus, clamou ao Pai a mesma verdade: Senhor, não lhes imputes essa falta. E aqui o mesmo exemplo de Paulo, sofrendo injúrias, injustiças, difamações, perseguição, rejeição por aqueles a quem ele deu a vida para salvar. Chega para esses irmãos e diz: meus irmãos, o meu coração está aberto a vocês. Não tendes limites em nós. Ó Senhor Deus, faz com que tenhamos também essa mesma disposição de alma em viver a vida cristã para a tua glória e para a edificação do teu povo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa as vezes que nós não temos atentado para a vulnerabilidade do nosso homem caído, e que muitas vezes ele tem sido motivo de tropeço para outras pessoas se chegarem ao Evangelho. Nos perdoe por isso, Senhor Deus. Abra nosso entendimento e fale ao nosso coração aplicando essas verdades à nossa vida aqui. É o que nós te pedimos, confiados no nome e nos méritos da cruz do nosso amado Redentor, a quem rendemos toda a nossa honra e glória.